Vamos para mais um cafezinho? Quando eu criei o cafezinho, eu pensei em trazer um lugar que eu pudesse discutir temas das redes sociais com um pouco de senso crítico, jogando, tentando argumentizar, tentando esquematizar uma forma de pensar para analisar as questões. E é isso que eu tenho feito, né? Eu pego uma questão e tento analisar ela de uma forma criticamente, né? Jogando luz a algumas questões que normalmente não estão. E aí, sim, muitas das vezes eu foco no que está nas redes sociais. Só que dos tempos para cá eu resolvi, vou falar de coisas técnicas, né? Porque algumas tretas são puramente técnicas, né? Mas outras tretas não são. E as pessoas me pedem questões não técnicas, né? E aí assim, como eu uso muito pouco tempo para fazer o meu cafezinho, né? Meu cafezinho é basicamente 20 minutos aqui, eu faço esse vídeo, lanço, já faço a capa e tá tudo pronto. eu como ao mesmo tempo eu resolvi, aproveitar minhas férias e fazer um cafezinho da tarde, né? Já que eu tô de férias estudando. De férias, né? E aí eu resolvi instituir agora, assim, tipo, o cafezinho da manhã vai ser técnico. Eu vou falar um tema técnico ali, relacionado à linguagem, a coisas técnicas em si, e o cafezinho da tarde vai ser as tretas, a, esses barulhos que existem em rede social, né? E quem quiser ver os meus cafezinhos sobre rede social, procura uma playlist que eu tenho aí, que é cafezinho sobre redes sociais. Não vou falar mais sobre o tema, mas tem muito barulho nas redes sociais, né? E o cafezinho que me mandaram, o tema, era assim, aluguel de 4K, né? E aí, tipo, cara, qual que é a treta de aluguel de 4K? Vamos pensar no assunto. O cafezinho tá bem quente, até saindo vapor aqui, ó. Qual que é a treta do aluguel de 4K? Vamos pensar. Bom, primeiro, assim, a gente tem que olhar qual que é o problema de ter um aluguel de 4K. Eu acho que, assim, não tem problema nenhum, né? O grande problema é que, assim, se você tem um aluguel que ele custa acima de 30% da sua renda, ele é um problema e é um problema econômico para a sua cidade. E aí eu vou chegar a um ponto, assim, isso os economistas que falam, não sou eu, você pode pesquisar aí, não esses economistas aí que ficam em podcast, que na verdade não são nem economistas muitas vezes, eles não têm formação em economia, né? E tem algumas escolas de economia diferentes, né? Tem algumas escolas que só olham para a bolsa de valores, né? Eles acham que a economia é aquele deus imutável. Eu sempre brinco assim que a economia é um demiurgo. Demiurgo é um deus, um semideus, ou uma coisa, um deus inferior. Um demiurgo raivoso que você tem que sacrificar a sociedade para ele, né? Então, assim, o mercado está bravo, nós temos que, vamos acabar com a aposentadoria dos idosos têm que voltar a trabalhar. Ou aquela coisa que, tipo, que bonito, uma menininha vendendo suco de limão para pagar a cirurgia de transplante dela. Bonito o que, cara? Que bonito o que? Horrível! Ela tinha que ter direito a uma cirurgia, um transplante, cara. Não tem, isso é horrível. Mas assim, tem as economias que olham o mercado como um deus raivoso, que sempre tem que estar sacrificando a vida de pessoas, né? Sempre as pessoas mais simples, né? E tem outros que falam, que pensam, algumas escolas de economia pensam assim, olha, a economia é o bem viver da sociedade, né? E aí eu me posiciono como um social-democrata, né? Apesar de eu não ser originalmente um social-democrata. Eu sou um social-democrata, mas assim, o social-democrata ele tá... não vou discutir aqui sobre... então eu acabo dando ouvido para esses economistas que pensam mais como uma social-democracia, que querem construir uma social-democracia. E qual que é o problema do aluguel de 4K? Vamos lá. Você tem uma renda e você gasta o seu dinheiro. Quando você tem um aluguel que ele consome mais que 30% da sua renda, você vai ter que economizar em outro lugar. E aqui no Brasil, a gente já tem gastos além do aluguel. Imagina assim, se você tem filhos, eu tenho dois, você tem que pagar escola. Porque você pode até usar a escola pública, mas assim, você quer dar uma educação melhor, porque a educação melhor vai dar mais privilégios para o seu filho. Então, se eu tenho condições de dar privilégios para meus filhos, dá privilégios para meus filhos. Se eu tenho condições de votar para os filhos dos privilégios, eu vou ter condições de. Mas assim, a sociedade tem que resolver essa questão dos privilégios aí. Mas vou parar por aqui isso, né? Então você tem um gasto com escola, você tem um gasto com transporte, que é muito alto, né? Então eu estava até conversando com um amigo sobre Portugal, e eu falei assim, pô, mas o salário que eles oferecem é baixo, né? Aí ele falou assim, cara, que você está fazendo a conta errada. Você tem que tirar, por exemplo, a conta de escola, você tem que tirar a conta de carro, você tem que tirar. Tem um monte de conta que você tem que tirar. E o aluguel é bem inferior. Então, o aluguel de 4K, ele seria bom se você tivesse no mínimo, uma renda de 12 mil líquido.
líquido, já tirando ali todos os impostos. Então, assim, se você tivesse essa renda de 12 mil, o aluguel de 4K é tudo bem. Tipo, beleza, pode pagar esse aluguel. Desde que você não tenha outras contas aí que acabam impactando. Mas por que que isso é um problema social? Vamos raciocinar aí. Primeiro que um aluguel de 4K ele não vem sozinho. Ele vem perto de um aluguel de 3K, vem perto de um aluguel de 5K, vem perto de um aluguel de 2K. Então você tem um processo que chama gentrificação. O que é esse processo de gentrificação? É quando eu não resolvo os problemas sociais da minha cidade e acabo jogando um preço maior nos imóveis. O que acontece é que você joga as pessoas que não têm condições para a periferia ou muito distante daquele bairro. Então, no meu bairro vai ter só pessoas que têm um alto padrão aquisitivo. Ah, mas isso é bom, porque o bairro fica mais limpinho. Existem outras formas de você conseguir isso, como dando condições para as pessoas terem melhor padrão de vida. E também existe outra forma de baixando o valor, né? Ou dando uma cidade melhor. No começo do ano passado, eu vi um tweet, só que putz, eu não vou achar esse tweet. Se alguém conseguir achar, por favor, comenta aí. Que foi a prefeita de Montreal, não sei se foi a prefeita de Montreal, mas é uma prefeita da cidade do Canadá, que ela fez uma política que foi muito impopular no começo e depois foi popular, que era fechar algumas ruas principais da cidade. Então, muitas das pessoas que trabalhavam 2 quilômetros da sua casa, que iam de carro e voltavam de carro, começaram a ir de pé e voltar de pé. Pô, mas, cara, o que isso tem a ver com o aluguel de 4K? Tem a ver com o que eu tava falando aqui. Tem a ver com existem outras formas de a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque pensa só, se eu vou e volto de carro, onde eu gasto meu dinheiro? Eu gasto na montadora de carro, que vai gerar um emprego lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha. Vai gerar pouquíssimos empregos aqui no Brasil, porque tá só montando. Então, assim, você acaba centrando, quando você gasta o dinheiro no carro, no petróleo, você acaba centralizando para onde seu dinheiro vai? Para comunidades já ricas. E aí as pessoas se viram livres desse gasto. Tipo, algumas pessoas pararam de vender carro e elas se viram caminhando. Caminhando, que é uma atividade que a gente já faz, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu tenho que sempre caminhar para manter o meu peso, para manter a minha qualidade de vida, eu sempre caminho, sabe que eu trabalho em casa, né? Então, as pessoas se viram caminhando. E o que aconteceu? Aquela rua que era muitas vezes tinha móveis subutilizados começou a crescer muitos pequenos comércios. Pequenos comércios começou a gerar renda. Então você tem um impulso positivo de uma economia do pequeno proprietário, do trabalhador bem remunerado, eu sempre troco remunerado com remunerado, trabalhador remunerado. É aquele trabalhador que vai ter um salário ali, que é sorveteria, hamburgueria, é tipo o lugar que você vai tomar uma cervejinha depois do trabalho. Por quê? O cara tem aqueles 2 quilômetros para caminhar, aqui não é muito para uma cidade, e tem aqueles 2 quilômetros para caminhar, ele vai parar para tomar uma cervejinha, ele vai parar para tomar um sorvete, ele vai fazer um café, ele vai fazer alguma coisa no caminho. Porque o tempo de lazer que ele ia para um shopping, e aí o shopping você pode pensar uma aglomeração de grandes empreendedores ali que vão ter muito dinheiro, mas também vão concentrar muito dinheiro. Então, uma economia não baseada em carro, ela vai trazer mais renda para a população. E aí a gente bota, tipo, o aluguel de 4K, a gente consegue gentrificar. A gente está gentrificando os bairros. Então, o aluguel de 4K, a escolha por carros em cidade, elas são uma forma de gentrificar a cidade. Certo tipo de pessoas, eu não quero, eu jogo para a periferia. E eu não me importo com ela. É uma forma de pensar isso, né? Como eu falei, eu sou um social-democrata. Eu me importo com as pessoas. Eu não acho que o Deus mercado é um demiurgo. Até porque o Deus mercado não vai sofrer tanto assim, sabe? Se você, tipo, parar de comprar tantos carros, né? Ou parar de criar cidade para... As pessoas vão acabar tendo carro. Por quê? Porque,
Beleza, eu mesmo sou um desses, né? Eu moro numa cidade que eu faço tudo a pé por aqui, no meu bairro, mas eu acabo tendo um carro porque fim de semana eu quero ir passear com meus filhos, eu quero ir num lugar, numa cidade do lado, então, e porque minha esposa também usa, né? Mas é isso, galera. Qual que é o problema do aluguel do 4K? O aluguel de 4K ele tem dois problemas básicos, né? O primeiro que, se ele ocupar muito da sua renda, ele vai ser tanto um problema para você que vai ter que vai tirar alguns privilégios, né? E eu tenho uma mentalidade muito pequeno burguês, né? A minha mentalidade pequeno burguês que fala assim, eu gosto de tomar um cafezinho bom, né? Meu cafezinho, ele é bom. Eu gosto de tomar um vinhozinho no fim de semana, eu gosto de sair para tomar um sorvete com meus filhos, eu gosto de fazer esses pequenos prazeres, né? E quando você tá num aluguel de 4, eu já reparei, eu falei isso com minha esposa uma vez, né? A gente caminha pelos novos bairros de Campinas, que tem esses lugares onde o imóvel é muito caro, o que a gente vê? A gente vê pouco comércio local. Muito pouco comércio local. E aí a gente vai para os bairros que são ou mais ricos, ou os bairros mais antigos, que tem os aluguéis mais baratos, a gente vê que tem mais comércio local. Provavelmente, isso eu não tenho estatística, e aí eu já falo que isso aí eu tirei do você sabe aonde? Provavelmente o que acontece, por isso que eu uso provavelmente, né? Repetindo de novo. Provavelmente o que acontece é que nesses bairros as pessoas não têm tanto folga financeira. Elas acabam comprometendo a renda delas no aluguel, comprometendo a renda delas no financiamento de um carro, e aí sobra aquele. E eu vejo muito disso em algumas pessoas, em comentários, em comentários por aí, né? Que a pessoa, a vida dela basicamente acorda, vai para o trabalho, volta, pega os filhos na escola, aí vai fazer a compra naquele mercado grande e volta para casa. A vida dela não é integrada na sociedade, né? Não é integrada na cidade. Então, assim, um aluguel de 4K, ele tá dentro desse contexto de gentrificação. Ele tá dentro desse contexto. Então, assim, então eu não posso alugar um lugar bom? Você pode, vá alugar. Agora, assim, tem outra coisa que eu posso falar depois, que é a questão, pô, não vale a pena financiar? Um aluguel de 4K já chega, bate no financiamento aí, não, pelo menos eu acho que vale muito mais a pena financiar, assim, não caia na balela do influência de economia. Então, era esse meu cafezinho. Eu espero que tenha sido uma treta bem leve, bem suave, assim, acabei de falando vários temas. Se alguém achar esse tweet da prefeita de Montreal, manda pra mim aí, que eu lembro que foi muito interessante. Ela botou uma foto, ela linkou reportagem, né? Depois eu procurei, nem sei se é Montreal ou é outra cidade. Eu tô falando, mas eu não lembro. Fiquei na cabeça Montreal. É isso aí, pessoal. Obrigado e boa tarde pra vocês.